O Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Eclesiástico capítulo 35, versículo 15, um versículo da primeira leitura que escutamos hoje na celebração. Deus não discrimina, e se pudesse ser parcial, seria pelos que tiveram poucas oportunidades e viveram à margem na sociedade. Porque é isso que diz o versículo 16: o Senhor escuta as súplicas dos oprimidos. E foi também semelhante à resposta que cantamos no Salmo. Vamos aproveitar a oportunidade dada por esse texto de Eclesiástico para falar sobre a discriminação, mas também sobre o acolhimento e a necessidade de não relativizarmos a doutrina. Não podemos discriminar, sobretudo, porque somos irmãos, somos membros de uma mesma família. Daqui a pouco estaremos juntos rezando como Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso, Pai de todos nós, de nós que estamos aqui e de outros tantos e tantas irmãos e irmãs que não estão aqui, estão fora das igrejas, mas são irmãos nossos, e por isso precisamos ter esse olhar atento. Discriminamos quando olhamos para o outro e o julgamos indigno, mas não só, discriminamos também quando olhamos para nós mesmos e nos achamos superiores, melhores, mais importantes, mais piedosos, mais santos do que os outros. E essas duas atitudes estavam presentes na parábola contada por Jesus. O fariseu rezava de pé, rezava exaltando o seu comportamento, as suas ações, e olhando para o outro, inferiorizando o outro, dizendo: obrigado, porque eu não sou como essas pessoas, não é? Eu sou uma pessoa boa, correta, justa. O outro que rezava era o cobrador de impostos, que não ousava levantar os olhos a Deus, porque se sabia pecador, se sabia que a vida tinha tantas ações que precisavam ser ajustadas ao olhar de Deus, e por isso rezava com humildade. Qual dos dois sai justificado? Qual oração agradou a Deus? A do fariseu religioso ou do cobrador de impostos? Esse homem agradou a Deus, não obstante os seus erros e as suas falhas. Em nossa comunidade, seria muito importante que ninguém que viesse até nós se sentisse um estranho em nosso meio. Como é importante termos a capacidade de lidarmos com o outro, ao ponto de fazer com que o outro se sinta acolhido, valorizado, importante. Vem à igreja pessoas diferentes, vivendo momentos diferentes da sua vida. Alguns vêm com suas tatuagens, seus piercings, seus cabelos coloridos. Outros vêm com a sua realidade de família, com deficiência, um desafio tão grande. Outros tantos vêm com insucessos na vida familiar, matrimonial. Outros com entendimento sobre a sua afetividade, sexualidade, diferente daquilo que temos como um entendimento bíblico. Não importa. Ninguém deveria se sentir um estranho ao entrar na igreja, ao vir participar de um momento religioso. Cada um carrega a sua história tantas vezes marcada de dores, de exclusão,
de sofrimento, um sofrimento que talvez nós não consigamos entender, mas precisamos ter a capacidade da compaixão, a capacidade da sensibilidade e da empatia com todas as pessoas. Alguns que estão na igreja parecem um fariseu, ignoram os seus defeitos, ignoram os seus pecados, parece que tem uma venda nos olhos. Isso fica explícito na confissão, quando muitos vêm para a confissão e dizem: eu não tenho pecado. Tem uma venda nos olhos. São Paulo, ele vai dizer: não faço o bem que quero e faço o mal que não quero. O apóstolo Paulo, ele diz: não faço o bem que quero. Não podemos ignorar que somos marcados pela concupiscência, essa inclinação ao pecado. Isso toca a vida de todos nós, e erramos muitas vezes, e não podemos ignorar os nossos erros. Ter os erros diante de nossos olhos deveria nos levar a um caminho de humildade, e não de soberba e arrogância, como o fariseu. A humildade, que tem por base o conhecimento de si e o mandamento do amor, essas duas realidades precisam caminhar juntas, para nos levar a acolher, a cuidar, a prontidão para nos colocarmos ao lado das pessoas. Isso é bíblico, isso é cristão, isso é a vontade de Deus para a minha vida e para a vida de cada um de vocês. Uma empatia tal que nos leve a um olhar de cuidado, a atitudes concretas de nos colocarmos ao lado das pessoas. Saber lidar com cada individualidade à luz da doutrina, mas sabendo que cada um carrega sua história, e sua história muitas vezes marcada por muitas dores. Então, vamos acompanhar as pessoas de forma cuidadosa, paciente. Verdade e amor precisam também caminhar juntos. Não só a verdade. Não empurramos doutrina goela abaixo de ninguém. Temos uma verdade a ser comunicada, temos uma verdade que precisa ser anunciada. Essa verdade bíblica e a doutrina revelada precisa ser anunciada. Mas como iremos anunciar a verdade que nos foi revelada? Não com força, não com imposição, mas com amor, com caridade, com respeito. Assim comunicamos a verdade revelada. Então não importa só a doutrina, importa o caminho que fazemos para fazer com que a doutrina chegue ao coração de cada pessoa. Tendo dito isso, é preciso termos clareza, depois de falarmos da importância do acolhimento, é preciso termos clareza que ensinar a doutrina não é um ato de falta de acolhimento nem discriminação, porque caminhamos em extremos. Ou temos atitudes farisaicas, de superioridade, de falta de acolhimento, e por outro lado, alguns que se sentem feridos e à margem, pensam que a igreja precisa mudar a doutrina, que a palavra de Deus precisa ser mudada, que também é um outro erro, e precisamos encontrar o equilíbrio para isso. Quando corrigimos uma série de comportamentos na igreja, tais como, por vezes, comportamentos de criança comendo, correndo, pessoas com chiclete na igreja, boné, vestimentas impróprias, não é falta de acolhimento, porque não fazemos isso público, não expomos ninguém, mas ensino que aponta para a sacralidade do espaço e para a sacralidade do rito que celebramos. O povo antigo tinha esse entendimento muito claro, tanto da sacralidade do espaço quanto do rito, mas hoje em dia vai se perdendo. Então precisamos formar, educar na fé.
Isso não pode melindrar ninguém. Escutamos tantas vezes casais em novas uniões, quando falávamos há pouco tempo segunda união, mas nova união, é excluído, discriminado pela igreja por não poder comungar. Mas também não é verdade. Os casais precisam ser acolhidos, sim, mas precisam crescer na maturidade humana e espiritual para compreender a sua situação e não alimentar a esperança que a igreja mude a palavra de Deus. Não é uma rebelião dentro da igreja. Lamento que tantos casais não tiveram êxito na construção da sua família, na permanência do vínculo. Lamentamos isso. Mas a limitação no caminho, na vida de tantos casais, não pode refletir numa exigência de que a igreja ignore a palavra de Deus, que diz o quê? O que Deus uniu, o homem não separa. Isso é bíblico. Nunca deixará de ser ensinado e professado pela igreja. Então, lamentamos os que não tiveram êxito no seu caminho matrimonial, mas vamos continuar ensinando aquilo que é a revelação de Deus. E vamos nos empenhar em preparar melhor as novas gerações de casais e de família. A igreja, a indissolubilidade está pautado na palavra. Nas questões de gênero, também acusam a igreja de homofobia. Mas já falamos que todas as pessoas precisam ser acolhidas e respeitadas. Mas a palavra diz, Deus criou homem e mulher. E não vamos mudar a palavra. Respeitamos quem tem uma percepção diferente de si. Precisamos respeitar. Mas não vamos ensinar uma coisa diferente daquela que está anunciada na palavra. Não vamos ensinar. A palavra revelada, a doutrina ensinada é a mesma para todos. A igreja precisa continuar crescendo na abordagem e método de tratar tantas questões delicadas. E o Papa Francisco, quanto fez isso na igreja? Quanto o Papa Francisco trouxe esse cuidado do acolhimento, da linguagem, da forma de tratar as pessoas, não mudando uma só vírgula na doutrina. Mas ele evidenciou essa necessidade do cuidado e do acolhimento. A igreja, então, precisa continuar crescendo nisso. Os fiéis precisam crescer na lida com tantas situações exigentes como essas que tenho citado, e outras tantas. Cada um de vocês, fiéis, precisam também entender o que ensina a igreja, o que propõe a igreja, que não é o comportamento farisaico. O amor que acolhe e respeita é o caminho para avançarmos nessa dimensão tão importante. Mas também, as pessoas que estão em um momento de vida que não estão plenamente adequados àquilo que é ensinado pela palavra, precisam também ser mais fortes na sua vida de fé, menos melindradas. Não se pode dizer nada, porque ficam feridas o tempo inteiro. Vamos perceber que todos os lados precisam crescer e avançar. Preciso que as pessoas que se encontram em situações assim, irregulares, indelicadas, nos procure. Peça ajuda da igreja para poder auxiliá-las no caminho de fé, no amadurecimento de fé. Também não caminharem sozinhas. Estejamos todos comprometidos, todos nós, na construção de uma comunidade que seja acolhedora, agregadora e inclusiva. E isso não é função do padre, isso é função de todos nós, de toda a nossa comunidade. Todos nós, para podermos colocar em prática o mandamento do amor, é preciso construirmos uma comunidade acolhedora, agregadora
e inclusivo. Que saiba respeitar escolhas e o processo de conversão de cada um. Cada um com o seu tempo, com o seu momento. Mas ao mesmo tempo que vamos construindo uma comunidade acolhedora, agregadora e inclusiva, sejamos também uma comunidade comprometida com a verdade ensinada pela palavra e transmitida pelo magistério da igreja. Em nome de acolhimento, não podemos negligenciar a revelação de Deus. As duas coisas precisam encontrar na nossa vida e nosso comportamento o equilíbrio. Uma comunidade comprometida com a verdade, comprometida com o amor, que gere caminhos de conversão e possibilite santidade. É isso que eu desejo, é isso que eu espero de nossa comunidade. É a ajuda que eu peço a vocês para que juntos possamos nos empenharmos para dar essa fisionomia à nossa comunidade paroquial. Espero que todas as pessoas que venham até nós possam sair daqui se sentindo respeitadas, acolhidas, e aqui possam, por meio de cada um de nós, experimentarem o amor de Deus. Assim seja.